programa Saber Direito dessa semana é com o professor Rodrigo Almendra. O curso é sobre Direito Penal. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@jus.br. E você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, meu nome é Rodrigo Almendra e você está no Saber Direito. Agora vamos falar um pouco sobre crimes contra o patrimônio, um dos temas mais longos e controvertidos do direito penal, porém extremamente útil, até porque o Código Penal brasileiro é um código de natureza patrimonial. Não estou dizendo, obviamente, que a nossa legislação penal protege exclusivamente os crimes contra o patrimônio, seria um erro muito grosseiro, mas que os crimes mais severos ou com punições mais severas do nosso sistema jurídico são justamente os crimes contra o patrimônio. A exemplo da extorsão qualificada pelo resultado morte, a exemplo do latrocínio e de outros crimes que têm pena muito maior do que crimes contra a pessoa. A título de exemplo, uma lesão corporal leve que submeta a vítima a 29 ou mesmo exatos 30 dias hospitalizados tem pena de até 1 ano, enquanto que um crime de furto de um relógio tem pena mínima de 1 ano. Então, repare que os crimes contra o patrimônio têm uma tutela excepcional em direito penal. Mas exatamente que patrimônio nós estamos defendendo? O que é que está se protegendo na categoria dos crimes contra o patrimônio? Eu lembro que há muitos anos atrás, enquanto menino, eu morava em uma cidadezinha do interior chamada São José da Coroa Grande, fica no interior de Pernambuco. E aí, certa vez, apaixonado por uma cidadã, ela me deu de presente no final de umas férias uma caixinha de fósforo, né? E na caixinha de fósforo ela abriu e disse que tinha um beijo dentro da caixinha de fósforo. Disse, tome aqui para você guardar de lembrança para mim, lembrança minha, né? E essa caixinha de fósforo foi furtada em uma bolsa que existia lá na época, a W da caixinha foi furtada. E aí se questiona, é esse tipo de patrimônio que se protege em direito penal? Protege-se em direito penal um patrimônio de cunho afetivo? A resposta não é fácil. E aí eu já inauguro um conjunto de polêmicas que existem na aula de hoje, divergências doutrinárias e mesmo divergências jurisprudenciais. O STJ tem entendimento no sentido de que, sim, se protege o patrimônio de valor afetivo. Uma foto de família, uma aliança que por si só não tem um valor agregado no ouro, mas o aspecto simbólico que a aliança represente, ou uma bijuteria que não tenha valor em si, mas a lembrança que a bijuteria traga, e assim por diante. O STF também tem esse entendimento. O STF já demonstrou decisões em que objetos de valor afetivo, e aí a jurisprudência em questão versava sobre um disco de ouro ganho por um compositor ou por um cantor que teve aquele disco subtraído, e levou isso a julgamento, dizendo, olha, não é quanto vale esse objeto em si, mas é quanto ele representa sentimentalmente por mim. Por outro lado, existem decisões do próprio STF do ano de 2012 dizendo que não é exclusivamente o aspecto sentimental, mas também o aspecto patrimonial. O fato é que o intérprete deve analisar em conjunto a relação patrimônio e a relação afetividade, de modo a não separar uma coisa da outra. Não de forma muito grosseira, ao ponto de se valorizar como milhões de reais uma tampa de Coca-Cola velha, usada e enferrujada. Isso simplesmente não teria sentido. Pois bem, se o direito penal protege patrimônio e ainda que esse patrimônio tenha valor afetivo, vamos colocar nesses termos, é importante seguir adiante se questionando que tipo de tutela patrimonial existe. Eu protejo a propriedade? Protejo, mas eu protejo também a posse? Sim, se protege a posse também. Antes que eu continue, para que isso não fique duvidoso ou nebuloso, entenda. Fulaninho está dirigindo o seu carro quando é tomado de assalto. O sujeito passivo é o proprietário do carro. Isso existe? Existe, é pacífico. Fulaninho deixa o seu carro com o manobrista de um restaurante e sai.
O manobrista do restaurante é tomado de assalto. O manobrista do restaurante pode ser sujeito passivo? Também. Então, o sujeito passivo pode ser tanto o proprietário quanto o possuidor do bem. Mas será que se protege também o detentor do bem? E isso me leva a um outro debate. Existe tutela penal dessa posse precária, dessa detenção? E existe uma pergunta popular que é mais ou menos assim: ladrão que rouba de ladrão, que a gente vai adaptar para furto, ladrão que furta de ladrão tem 100 anos de perdão? Obviamente que a brincadeira aí não vai funcionar, mas existe sim furto do furto. Então, o ladrão que furta de outro ladrão pratica sim crime de furto. Porém, o sujeito passivo não é o primeiro ladrão. Então, se Alfa furtou da vítima João e Beta furtou do ladrão Alfa, o sujeito passivo não será Alfa, será o sujeito passivo originário, será o João, o proprietário daquele bem, obviamente. Outros aspectos um pouco mais polêmicos surgem a partir desse debate, e eu queria enfrentar alguns aspectos polêmicos, em especial para o nosso aluno de graduação que pode estar assistindo e que certamente vai estar assistindo a essa aula. É o problema das drogas, ou o problema mesmo de armas. O que eu quero dizer é o seguinte: um usuário de entorpecente furta de um traficante uma certa quantidade de drogas para consumo pessoal, para revenda. Protege-se o crime de furto nesse caso? Existe crime contra o patrimônio? Entendo que não. Existe, nesse caso, crime específico, previsto em legislação especial, de tráfico de drogas, porque o sujeito portava substância entorpecente, ou mesmo do artigo 28, de ter consigo a droga para consumo pessoal, mas não propriamente um crime de furto, porque não há um patrimônio protegido de um traficante. O direito não vai se preocupar em proteger o patrimônio entorpecente que está na guarda de um traficante. Não faz sentido que se tutele essa relação jurídica: objeto proibido, atividade proibida. Por outro lado, cogita comigo a hipótese de a Polícia Federal ter apreendido uma grande quantidade de entorpecente em uma dada operação. Ok. E aí um indivíduo vai até o depósito da Polícia Federal e pega para si aquelas drogas. Nesse caso, há concurso de crimes, porque embora a coisa, drogas, continue sendo uma coisa ilícita, estava na posse legítima da Polícia Federal, que possivelmente iria incinerar as drogas depois, ou periciá-las, ou doar para fins de pesquisa científica. Enfim, a droga teria uma destinação prevista em lei. E a sua guarda pela Polícia Federal era uma guarda lícita, apreendida através de uma operação. Quem subtrai praticaria, sim, crime de furto. Agora, em concurso com o crime de tráfico correspondente. Na mesma linha de raciocínio, o problema das armas. Imagine que a polícia apreendeu uma grande quantidade de armas e essas armas estão no estoque da Polícia Federal. O sujeito vai lá, arromba aquele estoque e subtrai aquelas armas. Haverá, mais uma vez, um concurso de crimes entre os crimes contra o patrimônio, no caso, um crime de furto, somado a um crime previsto em legislação extravagante, consistente no porte ilegal de arma de fogo. Ok? Então, nós temos que, em direito penal, tutela-se o patrimônio no sentido valorativo e sentimental, tutela-se a propriedade e a posse. E todos os crimes contra o patrimônio são crimes sérios? Não. Nós temos uma pluralidade de crimes contra o patrimônio e também uma pluralidade de tratamentos dados a esses crimes. Temos, inclusive, nesse rol, crimes de menor potencial ofensivo. Por exemplo, o crime de furto de coisa comum, lá no artigo 156 do Código Penal. É crime cuja pena máxima vai até 2 anos. E nós sabemos que aqueles crimes cujas penas máximas vão até 2 anos, pena máxima em abstrato vão até 2 anos, são classificados como infrações de menor potencial ofensivo. E aí tem um conjunto de benefícios previstos na Lei dos Juizados Especiais Criminais, a Lei número 9.099/95. Temos alguns outros crimes
um pouco mais severos, um pouco mais intensos, mas que admitem institutos benevolentes, como, por exemplo, o próprio furto, que talvez seja um dos crimes mais comuns que levem ao encarceramento ou à hipótese de encarceramento em prisão, com prisão em flagrante. O crime de furto admite a suspensão condicional do processo, aquilo que nós chamamos de sursis processual. Né? Por quê? Porque ele tem pena mínima menor ou igual a 1 ano. E os crimes que têm pena mínima menor ou igual a 1 ano, em geral, admitem o instituto da suspensão condicional do processo. Por outro lado, nós temos crimes hediondos. Nós temos crimes hediondos no rol dos crimes contra o patrimônio. E aí, a lei dos crimes hediondos enumera 3 categorias de delitos tidos como hediondos entre os delitos patrimoniais. O latrocínio, artigo 157, parágrafo 3º. O crime de extorsão qualificado pelo resultado morte, que aparece no artigo 158, parágrafo 2º do Código Penal, e as diversas modalidades de extorsão mediante sequestro. Tá, teremos a oportunidade, no decorrer da aula de hoje, de detalhar diferenças entre sequestro e cárcere privado, roubo qualificado pela privação da liberdade da vítima, extorsão comum qualificada pela privação da liberdade da vítima, que popularmente resolveu se chamar de sequestro relâmpago, que eu particularmente acho uma péssima nomenclatura, porque não é nem sequestro e não necessariamente rápido como um relâmpago, então não necessariamente vai funcionar dessa forma, e a extorsão mediante sequestro. Falaremos sobre isso, mas que de logo fique claro que hediondos são apenas esses 3, o latrocínio, a extorsão qualificada pelo resultado morte, que uma vez em sala de aula um aluno brincou comigo e disse, seria um extorcínio? Eu disse, bom, essa palavra não existe, está inventando. Tem o latrocínio e tem a extorsão qualificada pelo resultado morte. E a extorsão mediante sequestro, qualquer que seja a sua modalidade. Especificamente, quando se fala no delito de extorsão comum, extorsão que é uma forma de chantagem, ou você me dá tanto, ou então eu te imprimo um mal grave, então existe aí uma chantagem nessa atitude de extorsão. Existe uma extorsão em que a violência empregada para se alcançar a vantagem indevida pode ser de tal forma intensa que a vítima morra. Ok, e aí, repito, estou diante de um crime hediondo. Mas o nosso legislador, preocupado com um crime muito característico, consistente em tal fulaninho saindo de um restaurante, tal beltraninho saindo de um restaurante, quando então ele é abordado por um meliante que o leva até caixas eletrônicos para sacar dinheiro e tal. Esse comportamento tão comum nos centros urbanos, que se resolveu chamar de sequestro relâmpago, se tornou tão reiterado, tão repetitivo e tão danoso que o legislador, na sua infinita sabedoria, disse: eu vou criar um tipo penal ou eu vou criar uma qualificadora específica para isso. Bom, aí nasceu o artigo 158, parágrafo 3º, que diz que, se como técnica para a extorsão houver a privação da liberdade da vítima, a pena será um pouco maior. Bom, Rodrigo, o que é que isso tem a ver com o que nós estávamos falando? Estávamos falando sobre a hediondez dos crimes contra o patrimônio. Pois é, continua acompanhando a historinha. E aí, esse novo parágrafo que surgiu no artigo 158 lá do Código Penal, vem e diz, olha, que se eu privar a liberdade do indivíduo para fins de extorsão, a sua pena será maior. Ok? Ok. E aí o mesmo parágrafo diz, e se, ao privar a liberdade com o fim de extorsão, houver lesão corporal de natureza grave, a pena vai ser ainda maior. E se tiver morte, vai ser a pena. A pena vai ser correspondente à do artigo 159 do Código Penal, que aí o 159 já versa sobre a extorsão mediante sequestro, que são as maiores penas do sistema jurídico penal brasileiro. E o que é que isso tem a ver com a hediondez? Tem tudo a ver com a hediondez. Porque uma pergunta que não pode deixar de passar é: e esse artigo 158, parágrafo 3º, para ser expresso, e essa extorsão comum, qualificada pela privação da liberdade, em que resulta morte,
é crime hediondo? E aí, a resposta é bem simples, porque passa pela análise da lei dos crimes hediondos. O que é hediondo? O que é um crime hediondo? É um crime grave? Não. Sinto lhe informar, mas talvez não seja apenas isso, ou esse critério não seja isolado. Hediondo é o que o legislador definir como hediondo. Então, se ele define o estupro como hediondo e você concorda comigo que estupro é um crime gravíssimo, então você vai dizer, tá vendo, criatura? Eu não lhe disse que crime hediondo era um crime grave? Tudo bem, mas eu peço para que você recorde que a falsificação de shampoo para caspa, a adulteração de shampoo para seborreia também é crime hediondo em nosso sistema jurídico. E você há de notar uma diferença enorme entre a intensidade de um estupro e a falsificação de um produto para fins medicinais ou para fins terapêuticos. Existe diferença, claro. Então, hediondo é o que o legislador diz que é hediondo. E a lei dos crimes hediondo, lei 8.072 do ano de 90, diz que hediondo é a extorsão qualificada pelo resultado morte. Abre parênteses e coloca-se artigo 158, parágrafo 2º. Pronto, criou-se a celeuma. Aí a doutrina passa a divergir. E então, o artigo 158, parágrafo 3º, do qual resulta a morte, é hediondo ou não é hediondo? Porque a lei dos crimes hediondos não diz expressamente que é. Primeira corrente. Os legalistas, os garantistas, dizem, não era hediondo. Se não está previsto na lei dos crimes hediondos, o artigo 158, parágrafo 3º, lá quando resulta a morte, não é crime hediondo. Por que não? Porque não houve previsão legal, princípio da legalidade. Eu não posso estender o raciocínio porque eu estaria fazendo uso de uma analogia in malam parte, e se a analogia in malam parte não é admitido pelo nosso sistema jurídico penal. Essa é uma corrente. Outra corrente oposta é hediondo. É hediondo porque é uma questão de interpretação simples. Um está contido dentro do outro. O que o legislador disse foi que a extorsão da qual resulte morte é hediondo. Se resulta morte através da privação da liberdade, resultou morte da mesma forma. Resultou morte. Como? Com um tiro na cabeça. Como? Porque da privação da liberdade houve um acidente de carro e a pessoa morreu. Bom, de qualquer forma, houve o resultado morte. É uma questão de continência, um está contido dentro do outro. É uma questão de interpretação e mesmo de vontade da lei, do espírito da lei. Existem, pois, duas correntes divergentes. Eu, particularmente, vou me filiar à corrente garantista, embora não exista decisão de STF sobre o assunto até o momento. Vamos, então, puxar uma pergunta de nossos estudantes? Professor, me chamo Angélica Seabra, sou do curso de saúde coletiva e eu tenho uma dúvida. É verdade que marido não pratica crime de furto contra a mulher? Bom, a pergunta é bem interessante, né? Uma pergunta popular e interessante. Marido pode praticar crime contra a esposa, crime contra o patrimônio? Pode e não pode. Pode e não pode. É o seguinte, explica-se. Quando a gente fala em crime, imediatamente se refere ou se remete à ideia de uma pena natural. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem há pena sem prévia cominação legal. Então, a gente sempre associa a ideia de crime e de pena. Até porque não faria mesmo sentido que houvesse um crime sem pena, e menos ainda que se houvesse uma pena sem um crime. Entretanto, é possível que determinadas pessoas realizem condutas criminosas e que não sejam punidas. Existe isso sem que se fale em impunidade, sem que se fale em corrupção, sem que se fale em qualquer atitude desonesta. É uma questão de bom senso. Lá em Recife, certa vez, ocorreu de, em uma festa de casamento, o recém-marido, sujeito que acabou de casar, né, todos ali felizes, comemorando, ele pega o microfone e diz que tem uma surpresa. E aí ele saca uma arma, atira na sua esposa e depois se mata. Houve crime? Sim, indiscutivelmente houve um crime de homicídio. Posso aplicar a pena ao sujeito?
Não, ele está morto. Eu vou aplicar uma pena para ele de que forma? Vou condená-lo a ir para o inferno? E se não existir inferno? E se existir ele não for? E se ele existir e eu for e ele não for? Eu não tenho como garantir o resultado prático desse tipo de punição metafísica, obviamente. E eu não posso aplicar uma pena para quem já não está entre nós. Então, existe sim a possibilidade de haver crime sem que exista pena. A morte é uma dessas possibilidades, mas existem outras de natureza jurídica, uma prescrição, existe crime, mas eu não posso mais aplicar a pena, né? Entre as inúmeras possibilidades, existe uma que nós chamamos de, ou algumas que nós chamamos de imunidades. Imunidades. Existem basicamente 4 grupos de imunidades. A parlamentar, super conhecida, a diplomática, prevista lá no decreto, na Convenção de Viena, a imunidade judiciária, para fins de injúria e difamação, prevista lá no Código Penal, e uma que eu gostaria de tratar um pouco mais agora, chamada de imunidade social. Imunidade social. Quem chama assim é o professor Fernando Galvão. A imunidade social, que no Código Penal aparece como escusa absolutória. Ela diz, olha, algumas pessoas podem praticar crimes contra o patrimônio e essas pessoas não serão punidas. O crime existiu, mas eu não aplico uma pena. E aí, quem é que goza dessa imunidade absoluta? Quem é que goza dessa escusa absolutória? O cônjuge, daí a pergunta do telespectador ter sido tão importante. O cônjuge goza, desde que seja cônjuge, na constância da sociedade conjugal. Ponto. O ascendente e o descendente. Então, pai, avô, bisavô, trisavô, tetravô, pentavô, murrá, ou o descendente, filho, neto, bisneto, trisneto e assim por diante. Essas pessoas gozam de imunidade. O que é que eu estou dizendo? Que nos crimes contra o patrimônio, elas praticam o crime, mas não sofrem pena. Rodrigo, você está dizendo que se eu, que sou casado, furtar dinheiro da minha esposa, eu não sofrerei nenhuma condenação por isso? É exatamente o que eu estou dizendo. Aliás, eu não. O Código Penal, no artigo 181. O inverso também é verdadeiro, tá? Caso você esteja aí se empolgando em realizar delito, saiba que o inverso segue na mesma linha. Isso vale também para ascendente e descendente. Então, se eu furtar dinheiro do meu pai, se eu furtar dinheiro de minha mãe, eu não serei condenado, não terei nenhuma pena específica por esse delito de furto. É importante não confundir essa imunidade que nós estamos falando e que responde à pergunta do telespectador com outra espécie de escusa chamada de escusa processual ou relativa. Essa agora é prevista no artigo 182 do Código Penal. As escusas processuais ou relativas se destinam ao cônjuge, de novo cônjuge, tá doido? Calma. Cônjuge separado judicialmente, se é que essa figura ainda existe depois da reforma do artigo 226 da Constituição Federal, então se é que ainda se pode falar em escusa, né, em cônjuge separado judicialmente, aplica-se ao irmão, qualquer que seja o vínculo de irmandade, seja civil ou natural, seja unilateral ou bilateral, e ao tio e ao sobrinho que coabite, que morem no mesmo local em que é vítima. Então, nós temos, repetindo, cônjuge separado judicialmente, temos irmão, qualquer que seja a forma de parentesco desse irmão, natural, civil, legítimo ou ilegítimo, e o tio ou sobrinho que coabite. Esses 3 personagens têm um tipo de escusa diferenciada, porque para eles, os crimes contra o patrimônio, que seriam crimes de ação penal pública incondicionada, crimes de ação penal pública incondicionada, passarão a ser crimes de ação penal pública condicionada à representação. Entendi não, Rodrigo? Vem para cá, entenda meu raciocínio. Se por acaso eu furtar da minha mãe, houve crime de furto? Houve, mas eu não sofro pena nenhuma. Isso é uma escusa absolutória, artigo 181. Mas se eu furtar da minha irmã, houve crime de furto? Houve. Existe a possibilidade de se aplicar uma pena? Sim. Mas o processo por esse crime de furto praticado contra o irmão depende da representação da minha irmã.
Ela tem que ir a um órgão, seja a uma delegacia, seja o Ministério Público, seja um juiz e dizer: olha, meu irmão, aquela criatura safada, me furtou e eu quero que ele seja responsabilizado por aquilo que ele fez. Ponto. Do contrário, o Ministério Público, o titular da ação penal, ficará de mãos atadas, dizendo: Rodrigo, tu praticou um crime, mas eu não posso fazer nada, a não ser que a sua irmã vítima me autorize. Então, existem dois grupos de imunidades, dois grupos de escusas. As absolutórias, 181, e as relativas, 182. Ambas as espécies de imunidade têm exceções. Vamos chamar de limites. E esses limites são importantes para que você não imagine que, se eu apontar uma arma para a cabeça de minha mãe e disser me dê dinheiro, e ela vai me dar dinheiro, eu estou isento de pena pelo simples fato de ser a minha mãe. Também, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Quem trata das exceções das imunidades é o artigo 183 do Código Penal, e a primeira exceção é justamente para aqueles crimes com violência ou com grave ameaça, crimes com violência ou grave ameaça. E aí nós temos, a título de exemplificação, o crime de roubo, que é um crime violento ou com grave ameaça, o crime de extorsão, e aí as diversas extorsões são empregadas, tem emprego de violência ou de grave ameaça, um crime de usurpação com violência, crime de dano qualificado pela violência, enfim. Esses delitos patrimoniais com violência não se submetem aos, abre aspas, benefícios das imunidades, nem absoluta nem relativa. Como é que ficamos? Ficamos assim: se eu furtar a mamãe, pratico crime, mas não sofro pena. Se eu roubar mamãe, pratico crime e sim sofrerei uma pena correspondente a esse delito de roubo. Segunda exceção lá do artigo 183, não se aplica a um crime. Não ficou claro. É assim, repare bem. Era uma vez Rodrigo, era uma vez o Cameraman 3. Rodrigo e Cameraman 3 se reúnem e vão até a casa de Rodrigo furtar, olha que eu estou em um crime sem violência e sem grave ameaça, furtar dinheiro do pai de Rodrigo. Repare, Rodrigo é filho, Rodrigo vai gozar do benefício. Então ele vai praticar crime de furto, vai, mas não vai sofrer pena nenhuma. Então eu estou livre de pena. E o Cameraman 3 que estava comigo? O Cameraman 3 vai praticar crime de furto, em coautoria com o Rodrigo, mas vai sofrer uma pena. Ele não se beneficia das imunidades. A imunidade é particular e é intransferível. Terceira e última exceção às regrinhas das escusas. Para os idosos vítimas. Essa exceção, em verdade, é derivado de uma novela. Se você for um bom noveleiro, e os penalistas costumam ser bons noveleiros, vai lembrar que, em um dado momento, existia uma novela chamada Mulheres Apaixonadas. E que lá naquela novela, Mulheres Apaixonadas, tinha uma personagenzinha chamada Doris. Doris era uma criatura meio que rebelde, uma pessoa de má índole, e ela morava na mesma casa que os seus avós, dois atores que, por sinal, já estão mortos. E Doris levava dinheiro deles. E depois dizia que eles esqueciam e que eles estavam caducos, enfim, fazia um inferno na vida dos idosos. E há épocas, algumas reportagens foram feitas dizendo assim: que crime Doris pratica ao ter subtraído dinheiro da carteira dos avós? E a resposta era: olha, ela praticou um crime de furto, mas ela não pode ser punida por esse furto que ela praticou. Ah, não pode ser punida? Não. Mas por que não? Porque o artigo 181 não diz que ela é descendente, então o avô não é ascendente dela, não existe uma relação aí de ascendência e descendência, então ela goza dessa imunidade. Ah, tá, mas isso é muito injusto pelos velhinhos e tal. Pois bem, e aí o nosso legislador, sensível a essa valorização social, criou mais uma exceção. E agora, no nosso sistema jurídico, está assim: o filho pode subtrair dinheiro do pai sem que isso implique em pena? Pode, desde que o pai tenha menos que 60 anos. Então, veja que situação curiosa nós temos hoje. Meu pai, hoje, tem 59 anos. Então, se eu furtar dinheiro dele, eu pratico crime de furto, mas não sofro pena. Se meu pai furtar dinheiro de mim, ele pratica crime de furto, mas ele também não sofre pena.
Ano que vem, papai vai ter 60 anos e alguns diazinhos. Então, se eu furtar dinheiro dele, eu praticarei crime de furto e sofrerei uma pena, porque agora eu não gozo mais do benefício, tendo em vista que a minha vítima tem seus 60 anos ou mais. Por outro lado, se ele furtar dinheiro de mim, eu não tenho 60 anos. Então, ele vai praticar crime de furto, mas ele não sofrerá a pena correspondente ao crime de furto. Bacana? E aí nós temos as estruturas das imunidades. Vamos chamar outra pergunta? Professor, meu nome é Caterine de Souza, eu faço Ciências Sociais na UNB e eu tenho uma dúvida. Existe diferença entre roubo e assalto? Não existe. A gente chama de assalto, na verdade, é uma terminologia popular, jornalística. Alguns crimes existem mais no universo jornalístico do que no universo jurídico. É curioso, assalto é um deles, crime de pedofilia é outro deles, rapto é outro deles. E aí a gente tem alguns problemas mesmo em tentar diferenciar a linguagem popular da linguagem jurídica, né? A título de exemplo, assalto, e quando se diz assim, assalto à mão armada, normalmente vem junto, né? Assalto é uma forma de subtração violenta, né? Pensa-se sempre em uma subtração violenta. E isso em direito recebe nome de roubo mesmo, recebe nome de roubo. A título de ilustração, quando se pensa, por outro lado, em pedofilia, fulaninho é um crime de pedófilo, né? Eu costumo dizer que pedofilia tecnicamente não é crime, né? Pedofilia em si não existe um crime com essa nomenclatura. O que você tem é um estupro de vulnerável, você tem, por exemplo, crimes previstos lá no ECA, em que o sujeito demonstra algum comportamento de fotografar, veicular, contracenar, compartilhar, divulgar, publicar imagens envolvendo crianças e adolescentes, mas que repare que esse comportamento publicitário, vamos chamar assim, esse comportamento de fornecedor de material de mídias, não é aquilo que vem na mente das pessoas quando se fala em fulaninho é um pedófilo. Não se pensa que ele seja um editor de uma revista pornográfica, né? Eles pensam logo em um ato sexual. E o ato sexual em si é estupro de vulnerável, não é tecnicamente um crime de pedofilia. Outro exemplo na mesma linha da pergunta feita pelo nosso telespectador é a pergunta do rapto, né? Se diz assim, inclusive na novela recentemente se disse que o Heron queria raptar o seu filho, né? O Heron, se você acompanhar a novela da qual estou falando, o Heron queria raptar o filho. E aí raptar, se diz isso na linguagem popular, não tem nenhuma conexão com o antigo crime de rapto que existia no Código Penal, porque rapto era um crime de privação de liberdade com conotação sexual, né? Então, assim, se raptou o embaixador da Noruega de 93 anos. É muito fetiche, né? Olha lá o sujeito com 92 anos, eu vou raptar justamente aquele pobre senhor. Né? Eu olhei para ele com um olhar libidinoso, venha para cá, meu querido embaixador. Eu acho que não era isso que o jornalista queria dizer, mas me parece que foi isso que ele disse, do ponto de vista jurídico, propriamente, ele teria dito isso. E aí, voltando ao tema roubo e assalto, não há diferença, é uma expressão popular para um termo jurídico. Agora, o que a gente tem que fazer, e isso realmente é muito importante, é diferenciar os crimes contra o patrimônio. Talvez esse seja um dos aspectos mais importantes de nosso encontro hoje. Porque se a gente puder reunir os crimes contra o patrimônio em um conjunto de verbos, eu diria que nós teríamos, entre alguns verbos, o verbo de subtrair, o verbo de subtrair. Esse verbo é muito importante. Existe um outro verbo que é o constranger, apropriar, enganar, danificar e usurpar. Não sei se você está tomando nota dessa aula, mas isso é muito relevante para você. Deixa eu repetir. Subtrair, subtrair. O primeiro conjunto de crimes estão vinculados ao verbo subtrair. O próprio roubo da pergunta está vinculado ao verbo subtrair. Então, nós temos subtrair, nós temos constranger, nós temos apropriar, enganar, danificar e usurpar. Repare que a partir dos verbos vão nascer inúmeros crimes. Por isso é muito importante saber diferenciar os verbos e depois nós passamos para os agregados desses verbos que nos fazem pensar em diversos delitos. A diferença entre subtrair e constranger passa pela necessidade de participação da vítima. Entendi não, Rodrigo?
No verbo subtrair, a colaboração da vítima ela é desnecessária. Continuo sem entender. Então, bora lá. Eu estou armado, eu pego uma arma, aponto para a cabeça do sujeito e digo, fulano, passe o relógio. Ela vira para mim e diz, passo não. Eu dou um tiro na cabeça dela, ela morre e eu pego o relógio. O relógio chegou até Rodrigo da mesma forma. Ou ela diz, passo sim, toma aqui o relógio. O relógio chegou até Rodrigo da mesma forma. Que bom seria se a vítima facilitasse a vida do criminoso e entregasse o diabo desse relógio. Mas também se ela não entregar, o criminoso conseguirá alcançar o seu fim. A colaboração da vítima é desnecessária. Pode ocorrer, mas não é fundamental para a obtenção do lucro. Já nos crimes que envolvem o verbo constranger, a colaboração da vítima é fundamental. Ou a vítima colabora, ou o criminoso não alcança o seu fim de lucro. Exemplo, o sujeito aponta uma arma para a cabeça de alguém e diz, ou você assina um cheque no valor de R$10.000, ou então você morre. A vítima pode dizer, assino não, então você morre. Pei, mas eu também não peguei o cheque. Ou ela pode dizer, assino, e aí ela assina e eu pego o cheque. A única forma que eu tenho de conseguir esse cheque é se ela colaborar. Outro exemplo, ei, me dá aí a senha do teu cartão de crédito. Ou você me dá a senha do cartão de crédito, ou você morre. E aí a pessoa diz, nem a pau, Juvenal, de jeito nenhum, não te dou isso. E aí a pessoa morre, mas eu também não consigo a senha do cartão de crédito dela. Ou ela me dá a senha, e aí eu consigo obter a vantagem devida. Repare que em situações tais, a colaboração da vítima é fundamental. A colaboração da vítima é fundamental. Perceberam a sutil diferença entre subtração e constrangimento? Porque aí eu já passo para outra diferença. A diferença entre subtrair e apropriar. Qual é a diferença entre subtração e apropriação? É simples. A subtração exige aquilo que nós chamamos de posse, vigiada ou ausência de posse. Entendi não, Rodrigo. Calma. Enquanto que a apropriação exige aquilo que se chama de posse desvigiada. Preciso que vocês notem uma sutil diferença. Hipótese 1. Vamos analisar em hipóteses. Eu vou a uma universidade, pego um dos livros existentes nas diversas gôndolas, sento em uma bancada de estudo e começo a ler. E ali eu estou lendo sobre as influências da fase da Lua na reprodução da borboleta amarela. Então, estou ali lendo, né? Muito bacana, a Lua minguante, então a borboleta faz assim, a borboleta faz assado. Eu me apaixono pelo livro, coloco o livro dentro de uma bolsa com cobertura de chumbo ou antidetectora de metais, passo pelo sistema de controle de livros da biblioteca e vou embora. Nesse caso, eu pratiquei o furto do livro ou a apropriação indébita do livro? Repare que o exemplo, embora grosseiro, ele segue exatamente a mesma linha de quem vai a uma loja C&A, a uma loja Riachuelo ou qualquer outra loja de shopping e subtrai roupas que coloca em um provador e ele dá um jeito de tirar o dispositivo eletrônico e leva aquelas roupas para si. Então, é algo que se reitera socialmente. Nesse caso, existiu subtração ou apropriação? E a resposta é simples. Existiu subtração. O crime em questão é furto. Ué, por quê? Ele não tinha posse do bem? Bom, ele tinha, mas era uma posse vigiada. Esse tipo de posse vigiada não caracteriza a apropriação indébita. A apropriação indébita exige uma posse desvigiada. Segunda hipótese. Eu te empresto um livro. O livro vai ficar contigo, eu não vou ter vigilância sobre o livro, mas eu confio em você. Eu confio que quando você terminar de ler o livro, você vai me devolver o danado do livro. E aí eu te empresto. E aí você lê o livro, se apaixona pelo livro e diz, para que eu vou devolver esse livro para Rodrigo? Ele que se dane, o livro vai ficar muito mais feliz comigo, é a felicidade do livro, né, do leitor. O livro vai ficar muito mais feliz comigo do que com o Rodrigo, então eu não vou devolver esse livro de jeito nenhum. Repare que agora ele tinha a posse desvigiada do bem e deixa de ser um crime de furto e figura agora como apropriação indébita. Seguindo o barco. E qual é a diferença de uma apropriar para um enganar? Apropriar para enganar. Isso me lembra uma história que eu vivi com um professor amigo meu, lá de Pernambuco, do interior de Pernambuco, que foi mais ou menos assim. O pai desse sujeito era
Era, estou conjugando no passado. Era padre, a mãe dele era freira, o pai largou a batina, a mãe largou os votos, se casaram, formaram uma família linda e ele herdou alguns livros desse pai dele. E um dos livros que ele herdou, chamado Maleus Maleficarium, o Martelo das Feiticeiras, era um livro que trata de um processo penal de caça às bruxas, ainda na época da Idade Média. Então, era um livro histórico que eu sabia da existência, mas que nunca tinha lido e que queria ler por ser um apaixonado pelas ciências jurídicas penais. E aí ele tinha esse livro e disse, rapaz, detalhe, não é que ele tivesse o livro impresso lá em 1400, não é isso que eu estou dizendo. Ele tinha uma edição da década de 80, mas que estava em português, com anotações em latim e tal. Enfim, não era um livro esgotado, mas era um livro difícil de achar e ele tinha. Ele disse, me empresta o livro. E ele me emprestou. Eu pensei que ia ser uma leitura extremamente chata, né? E que iria, enfim, devolvê-lo no dia seguinte. Mas o livro é apaixonante, é muito engraçado o livro. O livro tem coisas curiosíssimas, né? Sobre bruxaria, sobre quem pode ser testemunha em um processo de bruxaria. O fato é que eu me apaixonei pelo livro. Dado tanto, ele virou para mim e disse assim, Rodrigo, e o livro de papai? Aí eu virei para ele e disse, que livro de papai? Aí ele disse, o livro de papai que eu lhe emprestei. Eu disse, meu amigo, entenda, esse livro não vai ficar feliz na sua prateleira, né? Primeiro que seu pai já lhe deu, e você é civilista, você não é penalista. Isso não vai ficar legal em uma prateleira de um civilista. Deixa esse livro comigo. E eu me apropriei do livro, né? E fiquei com o livro. O crime em pauta, que eu pratiquei há muitos anos atrás, já prescrito, antes que você pense, né, em tomar qualquer atitude, esse crime já prescreveu e era uma apropriação indébita. O sujeito ficou um pouco chateado comigo, o tempo passou um tanto e a vida continuou. Depois a gente se aproximou de novo, ele voltou lá em casa e disse assim, ô Rodrigo, diga fulano, e essa coleção, veja que já não era mais livro, né? E essa coleção que tu tens aqui de Maria Helena Diniz? Maria Helena Diniz é uma autora bem conhecida de direito civil. E aí ela não tem um livro, né? Ela tem uma coleção inteira de direito civil. Aí eu disse, o que é que tem a coleção, fulano? Ele disse, rapaz, tu me empresta para eu dar uma olhadinha? Bom, eu não podia negar, né? Porque ele tinha me emprestado a questão de confiança, né? Mas eu sabia que aquela coleção provavelmente não voltaria. Mas eu disse, tá, leva, né? Você não quer levar o volume 3, não. Não queria levar a coleção. E ele nunca devolveu essa coleção, nunca. Eu até sondei, olha, aquela coleção de Maria Helena Diniz e tal. Aí eu disse, que coleção? Bom, enfim. Nesse caso, ele também se apropriou e a resposta não. A resposta não. Nesse caso, já não foi mais uma apropriação indébita. Agora, o que nós estivemos foi um estelionato. O verbo é enganar, é obter mediante indução em erro. Ué, mas qual foi a diferença que eu não percebi? A diferença é o momento do dolo. O momento do dolo. No crime de apropriação indébita, ou no crime de apropriação indébita, o sujeito primeiro tem a posse do bem, primeiro ele tem a posse do objeto, para depois nascer o dolo de ficar com aquele bem. E aí eu tenho uma nítida apropriação. Me empresta a tua moto que amanhã eu devolvo. E aí eu não devolvo mais. O dolo nasceu depois da posse. Apropriação indébita. É diferente de me empresta a tua moto que amanhã eu te devolvo. Já pensando comigo que não vou devolver é nunca. Já pensando comigo que não vou devolver é nunca. Nessa situação, o que nós temos é um crime de estelionato. Então, ficamos da seguinte forma. Ficamos no seguinte roteiro. Subtrair, constranger. Diferença. Colaboração da vítima. Desnecessária na subtração, necessária no constrangimento. Subtrair, apropriar. Apropriar, posse desvigiada. Subtrair, posse vigiada. Apropriar, enganar. Apropriar, primeiro posse, depois dolo. Enganar, primeiro dolo, depois posse. E assim a gente diferencia esses 4 verbos núcleos. 4 verbos núcleos. E daí existem as diversas formas de crimes contra o patrimônio. A título de ilustração, no verbo subtrair, aí nós começamos a bifurcar. De que forma vamos subtrair? Ah, nós vamos subtrair fazendo uso de violência. Opa, então virou roubo.
Ah, nós vamos subtrair aproveitando das facilidades que o meu cargo público me oferece. Então, o sujeito que trabalha na TV Justiça, ele tem, por trabalhar aqui, mais chance de subtrair uma câmera de alta resolução. Então, bom, se o sujeito é funcionário público e ele subtrai um objeto valendo-se das facilidades, o crime já virou peculato impróprio, já saiu do rol dos crimes contra o patrimônio e foi lá para o 312, parágrafo 1º do Código Penal. Ah, mas eu resolvi subtrair aproveitando-se das facilidades do momento, mas sem fazer uso de violência ou de grave ameaça. Ah, então foi um furto. E tudo isso está vinculado ao verbo subtrair. É isso que eu acho importante o senhor observar, que o mesmo verbo subtrair está dando margem a diversos tipos penais distintos. Na mesma linha, ah, eu vou constranger. Tá, mas tu vai constranger como? Tu vai ameaçar como? Eu vou ameaçar assim, ó, eu sou um sujeito bruto. Ou você assina um cheque ou então você morre. Então é uma extorsão. Não, eu tenho outra forma de ameaçar. Eu vou dizer o seguinte, ou você assina um cheque no valor de 10 mil reais, ou eu que sou delegado de polícia te prendo, ainda que injustamente. Opa, então peraí. Eu não estou utilizando mais de uma arma na cabeça para te constranger, eu estou utilizando dos critérios do meu cargo para te constranger. Deixou de ser uma extorsão e passou a ser um crime de concussão, lá nos crimes contra a administração pública, artigo 316 do Código Penal. Eu sei, é muito em uma aula só, concussão, extorsão, eu sei, é demais. Mas eu preciso que você observe que o verbo praticado basicamente é o mesmo. Embora se diga que concussão é exigir e que extorsão é constranger, a exigência se dá através de um constrangimento. E o sujeito constrange para exigir. Então, não vai ser aí o critério diferenciador. No fundo, o que nós temos são chantagens. Mas, ora, a chantagem tem como técnica a utilização da violência ou da grave ameaça, ao passo em que, ora, a chantagem tem como técnica, como ferramenta para a sua execução, o emprego dos poderes do cargo. Eu, que sou médico de hospital público, deixarei de te atender e tua mãe vai morrer aqui na minha frente, a menos que você me dê 10 mil reais. Ah, mas doutor, você não é de hospital público? É, mas aqui nós temos uma comissão por fora. Isso é crime de concussão, porque eu utilizo dos poderes do cargo. Aí você diz, Rodrigo, mas por que isso é tão importante? Qual é a relevância disso? Porque quando a gente pensa em prova, seja de graduação, seja de concurso público, existe uma casquinha de banana sempre presente. É o seguinte, imagina a seguinte hipótese comigo. Sujeito andando em sua viatura, andando em seu carro, andando em sua moto, é parado em uma blitz. Policial, fardado, saca uma arma, aponta para a sua cabeça e diz, ou você assina um cheque de 10 mil ou você morre. Que crime é esse? Extorsão ou concussão? Aí você diz assim, ah, ele era funcionário público, é concussão. Errou. É extorsão. Por quê? Porque, embora funcionário público, o que ele utilizou para conseguir os 10 mil reais não foi o poder do cargo. Ele não ameaçou prender, ele ameaçou matar. Ele ameaçou matar com arma de fogo. Então, a técnica utilizada é uma técnica característica de extorsão. Ah, mas também tem outras formas de se constranger alguém. Eu posso constranger um pai privando a liberdade dos filhos dele. Posso. Ó, eu só liberto seus filhos se você me der tanto. E aí passa a ser uma outra forma de extorsão chamada extorsão mediante sequestro. Eu posso constranger alguém, e isso é típico de novela, né? Isso é típico de novela. Eu posso constranger alguém dizendo assim, ou você paga aquilo que você me deve, então eu tenho que me colocar no lugar de credor, né? Ou você me paga aquilo que você me deve, ou então eu vou levar esse documento aqui que lhe incrimina ao conhecimento da autoridade policial. E a gente chama essa extorsão que se baseia em um documento incriminador de extorsão indireta. Extorsão indireta. A extorsão indireta merece até a tua atenção de forma mais detalhada, ainda que a gente esteja pincelando os tipos penais a partir dos verbos, né? Que é isso que nós estamos fazendo. Diferenciamos os verbos e agora estamos pincelando tipos penais pelos verbos. É que existia uma conduta muito frequente para quem utiliza o hospital, que era o seguinte, eu chego com meu pai, embora papai tenha plano de saúde, aí eu chego lá no hospital, vim internar papai, aí o hospital virava para mim e dizia, Rodrigo, eu preciso de um cheque calção aqui no valor de 200 mil reais para internar o seu pai. Bom,
eu te convido a pensar comigo. Quem é que vai ter 200 mil reais parado na conta corrente? Você pode ter 200 milhões, mas dificilmente eles estão parados na sua conta esperando o cheque entrar. Eita, entrou esse cheque aqui de 200, você entrou esse outro de 200 mil. Dificilmente você tem. Você tem investido, você tem aplicado. O hospital sabe disso? Sabe. O hospital sabe disso. Então, para que ele quer um cheque? Para que ele queria, né? Um cheque calção de 200 mil, se ele sabe que na hora que esse cheque bater, ele volta? É para que ele pudesse apresentar à delegacia de estelionato da tua região, dizendo que, olha, tá vendo? Rodrigo esteve no hospital e me enganou. Rodrigo, esse enganador safado, ele me passou um cheque de 200 mil e cheque não tem fundos. Processe Rodrigo por estelionato, doutor. Indicie Rodrigo por estelionato, faça o Ministério Público denunciá-lo por estelionato. E aí se utilizava um documento, cheque é um documento, como uma forma de me constranger a pagar uma dívida hospitalar. Isso era uma forma de extorsão indireta. Mas o nosso legislador, na sua infinita sabedoria, né, ele disse, não, ninguém sabe dessa forma de extorsão. Ninguém conhece essa extorsão indireta. Quem ouviu falar nisso? Né? Vamos criar um novo tipo penal. E aí resolveram criar um novo tipo penal de omissão de socorro especial, que consiste justamente em exigir documentação, cheque, etc., que aparece lá no 135A do Código Penal. Terminou sendo uma pena mais branda. Curiosamente, o novo crime, que regula a mesma situação, termina sendo uma pena mais branda do que era antes. A vantagem é que hoje, quando você chega no hospital da sua cidade, tem uma placa bem grande na entrada do hospital. Pelo menos é para ter. A nova lei impõe que tenha. Um aviso enorme dizendo que exigir cheque ou qualquer outro documento para fins de internação, como condição para internação de urgência, é crime. E aí a população passou a ser instruída, ou pelo menos essa é a pretensão legislativa, passou a ser instruída dessa conduta criminosa. Pessoal, vamos puxar uma outra pergunta? Professor, eu sou Pedro Abreu, de Ciências da Computação, e eu tenho uma dúvida. Se um terceiro quebrar um computador, o dono do equipamento pode processar? Pode. E, em geral, só ele pode. Os crimes contra o patrimônio, em regra, são crimes de ação penal pública incondicionada. Então, cabe ao Ministério Público, independentemente da vontade de quem quer que seja. Mas existem crimes que já nascem de ação penal pública condicionada à representação, a exemplo do furto de coisa comum, artigo 156, e outros que são originalmente de ação penal privada, que, inclusive, foi a pergunta que o nosso telespectador fez, que é o crime de dano. O crime de dano, em regra, a não ser quando se utiliza uma substância inflamável, quando tem violência, quando atinge patrimônio da União, Estado, município, etc. Mas, em regra, o crime de dano é crime de ação penal privada. Crime de ação penal privada. Então, cabe ao dono do computador processar o agressor, que é o problema que nós temos visto nas manifestações populares, porque o sujeito manifestando a respeito daquilo que lhe parece pertinente, ele joga um paralelepípedo na janela de um comerciante e cabe ao comerciante processar aquele sujeito, que ele não vai nem saber quem é, porque estava mascarado lá de Batman, coisa que vale, mas cabe ao comerciante processá-lo, porque é crime de dano, e crime de dano, do ponto de vista penal, é crime de ação penal privada. Legal? Pessoal, então falamos sobre o que nesse primeiro bloco? Falamos sobre a tutela patrimonial de bens de valor e de bens sentimentais, conforme jurisprudência de STJ e de STF. Falamos que o direito patrimonial, o direito penal, protege não só a propriedade, mas também a posse. Falamos que ladrão que furta de ladrão pratica crime, mas o sujeito passivo não é o ladrão vítima, mas sim o proprietário vítima. Diferenciamos os verbos que compõem os mais diversos crimes contra o patrimônio, sobre a sua natureza e intensidade e sobre a ação penal correspondente. Continuaremos nossa aula no próximo bloco. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br.